Olá, eu sou o pastor Adejarnan Ramos. Nós vamos comentar sobre a lição 7, Tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Nós estamos estudando o tema do trimestre, Batalha Espiritual. E nesta lição vamos abordar um aspecto bem peculiar desta batalha espiritual, que é a tentação. A tentação é de fato uma batalha, a batalha por nossas escolhas e atitudes, conforme diz o tema da lição. Bem, inicialmente, vamos definir o que é tentação. A tentação ela pode ser definida, o vocábulo tentação, ele vem do hebraico nissi, do grego ekpeirasso e do latim tentatione. O termo, então, tentação pode ser definido como estímulo que pode levar à prática do pecado. Embora a tentação em si não constitua pecado, o atender às suas reivindicações caracteriza a transgressão das leis divinas. Essa seria, então, uma definição de tentação. Então, um professor de escola dominical, é interessante que se trabalhe a definição da tentação. Muitas vezes, alguns ensinamentos eles se tornam incompreensíveis porque não há definição. Então, inicialmente, trabalhe a questão da definição. O comentarista da lição, ele aborda a tentação em dois lugares da Bíblia, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Primeiramente, no Antigo Testamento, ele utiliza o texto de Êxodo no capítulo 17. Para ele trabalhar o significado do termo nos originais, ele recorre ao texto bíblico de Êxodo no capítulo 17. O texto bíblico de Êxodo 17, ele narrando acerca da jornada do povo de Israel pelo deserto durante o período da peregrinação, eles então chegam ao deserto de Sim, e o texto então diz que eles acamparam então em Refidim e ali não havia água para o povo beber. Em Êxodo, então, versículo 2, o texto diz: contendeu o povo com Moisés. O povo então solicita a Moisés e pede água. Certamente eles pensaram que pelo fato de Moisés conhecer bem o deserto, ele sabia onde havia água. Então eles pediram a Moisés água. E nesse momento Moisés então respondeu, está no versículo 2: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? O povo então estava com sede e contenta contra Moisés. Contenda com Moisés. E aí o texto então nos diz que eles começaram então a murmurar contra Moisés. E disseram: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e ao nosso gado? Moisés naquele momento clamou ao Senhor e disse: Senhor, o que eu vou fazer a este povo? Daqui a pouco eles vão me apedrejar. Veja que a situação foi tão terrível que o versículo 4, Moisés chegou a entender que possivelmente eles iriam apedrejá-lo se continuassem naquela falta de água dentro daquele contexto. Então o Senhor disse naquele momento: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, toma na tua mão uma vara com que feriste o rio e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. Tu ferirás a rocha, e dela sairão água, e o povo beberá. E assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Pelo menos por 3 momentos no relato do Antigo Testamento, houve o milagre de sair a água da rocha. Esse foi o primeiro registrado aqui em Êxodo no capítulo 17. E aí em Êxodo 17, 7, o texto diz que chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Diante então deste incidente, aquele local passou a ser chamado então, ou chamou aquele lugar de Massá. Aquele lugar foi chamado de Massá e foi chamado também de Meribá, por causa da contenda que aconteceu. O termo então Massá está relacionado a, significa ao pé da letra, teste, provação, instigação, né? O termo Massá e Meribá são termos relacionados, portanto, a
no caso de Meribá, a contenda. Né? É interessante, então, o professor de escola dominical, nesse caso, especificamente, trabalhar um pouquinho essa questão do significado do termo. Né? O termo massá, que é o termo que aparece aqui, ele aparece em alguns momentos no período do Antigo Testamento. O termo massá quer dizer teste, no sentido de homens, né? Ou de Deus. Tentação, prova, provação. É um substantivo que significa desespero, teste, prova, provação. A palavra, então, ela é um termo do hebraico. Palavra, inclusive, é um termo homógrafo, ou seja, palavras que têm a mesma grafia, mas que possuem origens e significados diferentes. O termo em Jó, no capítulo 9, versículo 23, que é o único momento que aparece nesse significado, significa testar ou pôr à prova. E o segundo quer dizer provação. A palavra é usada como referência em alguns momentos do Antigo Testamento a manifestações do poder e da obra de Deus, conforme está em Deuteronômio 4:34, Deuteronômio 7:19 e Deuteronômio 29 e o versículo 3. Ou seja, a palavra, então, em alguns momentos do Antigo Testamento, ela se refere, né, ao poder miraculoso de Deus, às intervenções de Deus. Por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 4 e o versículo 34, está escrito: ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, a palavra provas aqui é a palavra massá, e com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão forte, com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. Então, neste caso aqui, de Deuteronômio 4:34, o termo massá aparece no sentido de provas, mas no sentido de milagres. Então, em alguns momentos, o termo massá ele aparece no Antigo Testamento no sentido de provas, nesse caso específico aqui, no sentido de milagres, ou seja, manifestações do poder e da obra de Deus diante dos egípcios, especificamente naquele momento do Êxodo. Isso é relatado pelo menos 3 vezes no livro de Deuteronômio. Mas esse termo também se tornou um substantivo próprio. É o caso aqui de Êxodo 17. O nome do local passou a ser chamado Massá. Então, Massá tanto era um substantivo, mas nesse caso também se tornou um substantivo próprio. Ou seja, o nome do local onde aconteceu aquele incidente de Êxodo 17 passou a ser chamado Massá, que era o local onde eles colocaram Moisés à prova. O outro termo, então, que aparece na Bíblia relacionado a este assunto é exatamente o termo contenda, né, que aparece aí é o termo rib. O termo rib, ele quer dizer pelejar, lutar, contender. O termo Rib, que é, nesse caso, traduzido especificamente por Meribá, né, que passou a ser o nome do local, ele aparece cerca de 65 vezes em todos os períodos do hebraico bíblico. O termo Rib, ele quer dizer uma luta física, uma contenda em relação a uma luta física. Então, o termo quer dizer pelejar, contender, lutar. Significa, dentro de um determinado contexto, uma luta física, conforme está em Êxodo 21 e o versículo 18. Mas ele também aparece como substantivo. Nesse caso, inicialmente, esse texto de Êxodo 21:18, o termo rib aparece como verbo. No sentido de substantivo, ele aparece em alguns momentos cerca de 60 vezes no hebraico bíblico, como contenda, discussão, disputa, processo, demanda, causa. Então, o termo rib aparece tanto no sentido de verbo, como também como substantivo. O substantivo era utilizado, o substantivo rib, ele era utilizado de duas formas no texto no hebraico. Ele era utilizado para designar um conflito fora do âmbito dos casos legais e dos tribunais,
Ou seja, quando duas pessoas contendiam que não estavam diante de um tribunal, usava-se o termo ribe. Esse termo aparece em Provérbios 17, 14, Gênesis 13, versículos 7 e 8. Alguns momentos que o termo ribe aparece no sentido de conflito sem estar diante de um tribunal. Mas o termo também ribe no Antigo Testamento, no hebraico, ele aparece também quando há uma disputa diante de um tribunal. Ou seja, quando duas pessoas estão em conflito e estão diante de um tribunal para que o tribunal possa decidir, né, quem está certo. Nesse caso, então, o povo contendeu com Moisés e estavam então diante de Deus para que Deus definisse então quem estava certo, se seria Moisés ou se seria Israel. É nesse segundo formato que o termo aparece em Êxodo 17, versículo 7. É ribe no sentido de disputa diante de um tribunal, é contenda diante de um tribunal. Nesse caso, então, Deus teria então que resolver esta contenda e definir quem era de fato o culpado, se era Moisés ou se era Israel. Esse termo aparece em alguns momentos, então, na Bíblia, como no livro, por exemplo, do profeta Isaías, no sentido de estar diante de um tribunal para resolver uma disputa. Então, embora seja termos técnicos, é interessante, então, atentar para isso o professor, então, de escola dominical. Então, explique o significado do termo tentação, mostre o texto de Êxodo 17, o termo refidim e o termo meribá. O termo passou a ser sinônimo, nome do local, né, que estava relacionado à contenda, porque ali o povo contendeu com Moisés. Ali aconteceu, portanto, uma contenda, um teste, uma provação. O termo está relacionado também a isto, né? Isso aconteceu então no período de Moisés. Então, inicialmente o comentarista, ele aborda a tentação citando esse texto relacionado ao Antigo Testamento. Num segundo momento, para explicar a tentação, o comentarista ele recorre à tentação de Jesus, que é um texto muito conhecido do Novo Testamento para se referir à tentação de Jesus, né? Vamos observar então essa questão da tentação de Jesus. É um texto muito conhecido que aparece em Mateus, que aparece também em Marcos, aparece nos evangelhos. Vamos fazer uma abordagem relacionada à tentação de Jesus. É interessante que o professor de escola dominical ele explore bem a tentação de Jesus. No caso do comentarista da lição, ele abordou o fato de Jesus ter sido levado ao deserto, sobre o jejum, como a tentação ela aconteceu. Vamos abordar de forma bem didática a questão da tentação de Jesus. É interessante que o professor então trabalhe essa questão de forma bem didática. Primeiramente, a questão da ocasião. Quando foi que aconteceu a tentação de Jesus? Em Marcos capítulo 1, versículo 12, o texto diz que o Espírito o impeliu para o deserto. A expressão em Marcos 1,12 aparece a expressão e logo, que é muito típica de Marcos. E logo quer dizer logo depois então do batismo. Ou seja, logo depois daquele período de glória do batismo de Jesus, ele foi conduzido então para o deserto. Ou seja, ele sai das águas do batismo e vai para o fogo do deserto. Ou seja, não há um intervalo de tempo entre o batismo e o deserto. Jesus no batismo estava sendo consagrado para o ministério, mas ali na tentação ele estava sendo provado para o ministério. Então, duas coisas na realidade inauguram o ministério de Jesus: a consagração e a aprovação. Ali no batismo ele foi consagrado, ali no deserto ele foi tentado. Consagração e provação foram dois fatos que inauguraram o ministério de Jesus. Jesus sai do batismo e vai para o deserto para ser tentado. A vida cristã é assim. Nós estamos às vezes em momentos de glória e aí Deus nos coloca exatamente no deserto. Então a ocasião foi logo após o batismo. Outra coisa que podemos observar foi o agente da tentação. O texto diz que foi o Espírito que o conduziu, que impeliu. A palavra impeliu aqui quer dizer encheu, moveu, encheu com grande urgência, moveu. É uma palavra muito forte. A palavra, inclusive, essa palavra aqui no grego, ekbalei, é o termo utilizado para expelir demônios. Portanto, houve
uma ação do Espírito conduzindo Jesus para o deserto. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus no batismo é o Espírito que conduz Jesus agora para este momento no deserto, para um momento, então, vamos dizer, de batalha espiritual. Então, o agente foi o Espírito. Outra coisa que nós podemos observar, no texto é exatamente o tentador, né? Satanás, ele é uma realidade. É uma coisa que nós podemos observar aqui no texto. Satanás não é um ser mítico, lendário. Satanás é de fato uma realidade, né? Nós podemos observar que ele foi, então, o tentador. Ele é chamado por vários nomes na Bíblia. Ele é chamado de o Deus deste século, ele é chamado de antiga serpente. Na carta de Pedro ele aparece como um leão. Ele é o destruidor, ele é o príncipe das potestades do ar. Ele é o espírito que atua nos filhos da desobediência, conforme diz o Novo Testamento. Ele é chamado também de maligno, porque na sua essência ele é um ser mau. Então, o tentador é o próprio Satanás. Ele é o tentador, né? A palavra tentar aí, ou sendo tentado, peirazomenos, é o termo que aparece aí na língua grega. A ideia que dá é de uma ação contínua. O texto diz sendo tentado, é o que o texto diz. Então, o tentador foi o próprio Satanás. O conteúdo da tentação. Veja bem que nem Jesus foi isento da tentação. A tentação de Jesus, ela abordou pelo menos 3 áreas especificamente, né? Primeiramente, ele apelou para as suas necessidades físicas. Jesus tinha jejuado 40 dias, seu corpo estava debilitado, estava com fome. Satanás então propôs Jesus que pudesse satisfazer essa sua necessidade física, fazendo uma coisa que aparentemente era boa, que em si era boa, mas era fazer de forma errada. Era então atender às suas necessidades físicas, né? Naquela época, as pessoas acreditavam que os magos poderiam fazer isso, fazer determinados objetos serem transformados em outros objetos. Isso era uma crença que havia muito comum naquela época entre os povos pagãos. Jesus, então, neste momento, cita as Escrituras e diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, primeiramente, Satanás apelou para as necessidades físicas de Jesus. Ele colocou em dúvida a bondade e a providência de Deus. Se Deus era de fato bom, como é que estava permitindo que Jesus passasse por aquela situação de necessidade física? A segunda tentação apelou para o orgulho espiritual. Ele estava tentando produzir em Jesus a desconfiança acerca da provisão de Deus. Ele levou Jesus até o pináculo do templo e colocou ali em dos pontos mais altos ali do templo e disse que ele deveria pular dali para baixo. Porque se ele pulasse dali abaixo, e aí ele cita o Salmo 91, os anjos viriam com uma espécie de uma bandeja para livrá-lo. Neste momento, então, Jesus refuta essa atitude de Satanás e esse fato dele ter torcido o texto, e Jesus disse também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, ele pega o texto do Salmo 91, que há de fato esse texto, e aplica de forma indevida. Satanás, ele é hábil nisto, ele é um hermeneuta, ele é capaz de torcer a interpretação das Escrituras. Ele pega um texto do Salmo 91, torce a interpretação do texto e aplica de forma indevida. Jesus corrige essa distorção e cita também as Escrituras, dizendo que não deveria tentar ao Senhor teu Deus. A terceira tentação de Jesus foi exatamente para a ambição e o amor ao poder. Ele mostra todos os reinos do mundo, certamente dali dava para ver algumas regiões, e ele então disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus então mais uma vez cita o texto de Deuteronômio e diz, ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele, e só a Ele prestarás culto. Então veja que o conteúdo da tentação abrangeu as necessidades físicas, o orgulho espiritual e a ambição e o amor ao poder.
três áreas então em que Jesus foi tentado. É exatamente nessas três áreas que nós, seres humanos, também às vezes nos tornamos vulneráveis, né? Tanto nas questões físicas, quanto na questão do orgulho espiritual, quanto também na ambição e na sede do poder. As circunstâncias, nós podemos observar que foi num deserto. Tudo isso aconteceu em um deserto. É interessante nós observarmos que o deserto é um local de tentação e de provação. Em alguns momentos, grandes homens caíram exatamente quando estavam em solidão. Veja que o deserto é um lugar de solidão. Alguns homens não caíram em momentos públicos, mas caíram exatamente quando estavam na arena da solidão, ou seja, nos bastidores. O deserto, então, é um lugar de provas, mas pode se tornar também um lugar de maiores vitórias. Você pode observar que foi durante 40 dias que Jesus esteve ali naquela região, né? Foi durante 40 dias que ele esteve naquela região. Então veja que o número 40 ele aparece em vários momentos dentro do contexto da história bíblica. Jesus estava só. Você observe o texto do batismo de Jesus, que era um momento público, ele estava rodeado de pessoas. Ele sai de um momento público, cercado por uma multidão que vê o céu aberto, vê manifestações divinas, e nesse momento a sua filiação é confirmada, o Pai demonstra o seu amor por ele. Jesus sai daquele contexto público e vai para o deserto, para a solidão. Ali na solidão, ele não tinha a companhia de um amigo, ele não tinha uma palavra encorajadora no momento da tentação. Então veja as duas situações extremas que Jesus passa. Jesus está no momento do batismo público e vai para o deserto, um momento de solidão, quando acontece a sua tentação. A fome, outro elemento digno de destaque é a fome. Jesus tinha jejuado, tinha orado e jejuado 40 dias, ele estava realmente, seu corpo debilitado, o seu estômago estava vazio, não era fácil, mas ele foi sendo tentado nesta área, mas ele foi vitorioso. Outro elemento digno de nota é que o texto fala sobre as feras. Aquele lugar deserto não era apenas um lugar deserto por ter falta das coisas, mas havia também feras, é o que o texto bíblico diz. Certamente ali se vivia lobos, serpentes, chacais, panteras, leões, hienas. Jesus, então, o quadro era desolador, o ambiente era de abandono, de perigo, completamente diferente, né, do paraíso onde estava Adão quando Adão foi tentado. Adão foi tentado num paraíso e Jesus foi tentado no deserto. Bem, outro ponto que o professor deve destacar é a questão do propósito. Por que Jesus foi tentado? A tentação de Jesus era para mostrar que ele era perfeitamente humano, era para provar a sua humanidade. Jesus era de fato homem. Jesus não apenas tinha aparência de homem, mas ele era de fato homem. Ele veio como homem e ele veio também como Deus. A Epístola aos Hebreus diz que ele tinha que ser semelhante a nós, e em tudo ele foi semelhante a nós. Hebreus 4,15, Hebreus 2,17, a Bíblia destaca a humanidade de Jesus, e Jesus foi tentado em tudo. Isso mostra então a sua humanidade. A diferença é que ele não pecou. Jesus também precisava ser o nosso exemplo. Além de mostrar que ele era humano, ele precisava ser o nosso exemplo, nosso modelo, nosso paradigma. E assim ele poder também se compadecer de nós. Jesus, ele é um intercessor que pode se compadecer de nós, porque ele sabe o que é ser tentado. Quando nós somos tentados, ele sabe o que de fato é ser tentado. Jesus também foi derrotado para derrotar o diabo. Nós lutamos contra um inimigo derrotado. Jesus venceu o diabo, Jesus derrotou o diabo. Então Jesus já triunfou sobre ele. Bem, vamos observar agora as armas da vitória. Bom, quais foram as armas que Jesus utilizou nesta batalha? A primeira arma que ele utilizou foi a oração. Você observe que ele estava em oração. Foi um momento de oração, né? A oração é um elemento fundamental para a vitória, inclusive para a vitória sobre as tentações. Outro elemento que ele utilizou foi o jejum. O jejum é um aliado da oração. Nós vimos isso no Antigo e também no Novo Testamento. Oração e jejum são duas armas infalíveis na vida do cristão. E o terceiro elemento, e aí forma uma tríade, foi exatamente a palavra de Deus.
Jesus utilizou a palavra. Durante todos os momentos em que Satanás o tentou, ele disse: está escrito, está escrito, está escrito. Ou seja, ele venceu através da palavra, citando a palavra. Jesus conhecia a palavra, Jesus tinha intimidade com a palavra e Jesus citou a palavra e aplicou a palavra de forma correta, de forma coerente. Né? Muitas pessoas hoje não conhecem a Bíblia, muitas pessoas hoje são analfabetas, estamos vivendo um período de analfabetismo bíblico. Muitas pessoas hoje não são vitoriosas porque não utilizam a palavra, não sabem utilizar a palavra, não conhecem a palavra e também não aplicam a palavra. Jesus foi vitorioso naquela tentação. Ele foi vitorioso porque ele tem um caráter santo, ele foi vitorioso porque ele conhecia a palavra de Deus, ele foi vitorioso por causa da sua perseverança. Você observa que ele foi perseverante, ele não cedeu na primeira, na segunda, nem na terceira tentação. Jesus ele foi perseverante. Então, isso nos mostra que nós podemos também ser vitoriosos sobre a tentação. Deus, então, nos permite tentações, Deus nos permite provações exatamente para nos ensinar algo. E também Deus não permite provações que estejam além das nossas forças. 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 13. A Bíblia diz que quando Ele permite a provação, Ele envia também o livramento para que nós possamos suportar. Então, em nenhum momento nós somos provados ou tentados mais do que podemos suportar. 1 Coríntios 10, 13, a Bíblia fala sobre isso. Então, nos momentos de tentações, nós podemos recorrer ao Senhor Jesus que foi tentado. Então veja, professor de escola dominical, nesse segundo e terceira parte da lição, você explore a tentação de Jesus, esses pontos que eu acabei de enumerar, né? Tanto as circunstâncias, quanto o conteúdo, quanto as armas que Jesus utilizou e também quais foram os resultados, e façam aplicação também à vida dos alunos. É muito interessante que o professor de escola dominical faça uma aplicação do texto à vida dos alunos. Certamente muitos dos seus alunos são tentados também, estão passando por tentação. Então, não utilize o texto de forma meramente teórica. Depois de que você explorar o texto da tentação de Jesus, você aplique a realidade dos seus alunos. Elas podem ser as mais diversas possíveis, devido aos locais onde eles vivem, as circunstâncias, às vezes a faixa etária, a idade, mas todos eles passam também por tentações. Concluindo, o que nós podemos afirmar então diante disto é que nós não podemos subestimar a força e os ardis de Satanás. Satanás é uma pessoa real, ele existe, ele pode nos tentar, e nesta luta, nesta batalha espiritual, nós vamos enfrentar a batalha então da tentação. Portanto, a lição de hoje, a lição que vai ser abordada no domingo, dia 17 de fevereiro de 2019, aborda então tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Que o caro professor de escola dominical e os alunos da escola dominical possam se debruçar diante deste tema e aproveitar essa ocasião singular para realçar este aspecto da batalha espiritual que acontece de fato. Nós estamos em uma arena, que é a tentação. Mas se Jesus foi vitorioso, nós também podemos ser vitoriosos. Jesus foi vitorioso, nós também podemos ser vitoriosos. Portanto, que Deus abençoe cada professor e cada aluno da escola dominical, e que as verdades da palavra de Deus relacionadas a este assunto, a tentação, que está subordinada ao tema batalha espiritual, possam ser realçadas neste domingo em sala de aula. Que Deus, portanto, abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.